Lucas, capítulo de número 8, versos 40 a 56. Todos abertos aí com o texto bíblico, diz assim: E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se a seus pés, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curado, chegando por trás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo de seu sangue. E disse Jesus: Quem me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a multidão, que não podia ocultar-se, aproximou-se. Então, vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que havia tocado e como sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta. Não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: Não temas, crê somente e serás salva. E, entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago, e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. E riram-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-os todos para fora, e pegando-lhe na mão da menina, clamou, dizendo: Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhe mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Pai, em nome de Cristo Jesus, nós te agradecemos por tua bondade e misericórdia, e te suplicamos que nos auxilie aqui, Senhor, nesse momento em quando vamos expor este texto. Pai, eu te peço que me permitas, ó Pai, falar com objetividade, Senhor, e com clareza para esta comunidade, esta casa. E que o meu corpo, Senhor, possa ser restaurado, Deus, à medida que exponho essa palavra, Deus. À medida que falo, cremos em Ti, Senhor, no poder do Senhor, na obra miraculosa, Senhor, que procede, Deus, de Tua graça e bondade sobre nossas vidas. Te suplicamos essas coisas em Cristo Jesus. Amém. Queridos, na semana passada nós fizemos a leitura desse texto. Entretanto, nós não fizemos a exposição dele, assim como nós costumamos fazer, tratando os textos, assim como eu disse, pegando cada parte do texto e aplicando e falando. Entretanto, nós discutimos aqui com os irmãos um pouco sobre o que se costuma chamar dentro das academias, né, de estudo bíblico, de metanarrativa ou de teologia bíblica, né? E os irmãos lembram que nós falamos que metanarrativa ou teologia bíblica nada mais é do que a história que está por trás das narrativas. O que é que as narrativas apontam? Qual é a história maior que a narrativa aponta? E é essa história maior que é, na realidade, queridos, a
a cereja do bolo, pode-se dizer assim. Essa história que está por trás das narrativas, essa história maior, da qual todas as outras narrativas começam a apontar e a construir, que é, na realidade, o que mais nos interessa quando nós estamos pesquisando, estudando ou tentando compreender as Escrituras. E o que é essa metanarrativa? Qual é essa história maior? Essa história maior, queridos, é nada mais, nada menos do que a história da nossa redenção. Ou seja, é a história da nossa criação, da nossa queda, de como nós nos afastamos de Deus por causa dessa queda, a história de como Deus preparou o nosso resgate, como Deus fez para perdoar os nossos pecados e como Ele estabeleceu o seu santo reino e como Ele nos levará para um dia estarmos diante da sua majestade. Então, essa é a história maior, essa é a história que está por trás das narrativas que nós encontramos nas Escrituras. Então, foi disso que nós tratamos na semana passada. Os irmãos que estão aqui devem lembrar. Nós já fizemos essa afirmativa aqui em outros momentos. E que afirmativa é essa? É a afirmativa que nós precisamos enxergar os textos bíblicos com uma unidade. Textos não estão isolados, não são quebra-cabeças, né, de peças isoladas. Não, o texto em si, ele possui uma unidade, ele está ligado, ele está conectado com os outros textos para formar essa compreensão desta metanarrativa. Então, ao olharmos para as Escrituras, ao estudarmos as Escrituras, ao nos depararmos com a leitura sistemática, nós precisamos levar em consideração que todas as histórias, todos os livros, todas as narrativas, todas as doutrinas, todos os ensinos que estão ali nas Escrituras estão apontando para uma história muito mais ampla, muito maior, que é a história da nossa redenção. Ok? Pois bem, entretanto, hoje nós queremos olhar para essa narrativa de uma forma mais direta, expondo o texto e a história dessa narrativa e procurando lições que podem ser aprendidas desse texto. E à medida que nós vamos olhando e lendo os versos e procurando as lições desse texto, já vamos fazer as aplicações, como eu disse para os irmãos no início. Então, a primeira pergunta que nós devemos fazer é do que se trata a narrativa em questão. Qual é a relevância ou quais são os pontos de atenção que devem ser observados nesse texto? A narrativa conta duas histórias. E assim, eu não disse qual é o tema da nossa reflexão, como eu geralmente costumo dizer, né? Mas o tema da nossa reflexão permanece o mesmo, são histórias cruzadas. Só que histórias cruzadas, a parte 2, porque nós trabalhamos histórias cruzadas no domingo passado, ligando as duas histórias que vêm da travessia de Jesus do Mar da Galileia, quando ele volta de Gadara, e a história da mulher do fluxo de sangue e da cura da filha de Lázaro. Então nós cruzamos essas duas histórias para tratar da metanarrativa. Amém, irmãos? Da teologia bíblica por trás dessas duas histórias que estão conectadas. Hoje nós vamos tratar sobre as duas histórias que se cruzam dentro da narrativa, que é a cura da filha de Jairo e da mulher do fluxo de sangue. E aí a pergunta que a gente precisa fazer, quando a gente olha para essas duas histórias, e eu acho interessante que quando você retornar a fazer a leitura desse texto, é um exercício bacana você fazer, você separar as histórias. Todas as indicações nos evangelhos sobre essa narrativa mistura as duas histórias, a mulher do fluxo de sangue e a cura da filha de Jairo. Mas eu quero lhe indicar a você, quando for fazer a leitura, for fazer um estudo, for observar com mais atenção esse texto, faça a diferença, faça a separação das narrativas. Que a narrativa começa com a história da súplica de Jairo para curar sua filha, sim ou não? E aí, quando Jesus sai para fazer isso, a história
é interrompida e entra uma outra história no curso, e aí a história é contada por inteiro para finalizar com a história de Jairo. Então, o meu conselho é ler a história de Jairo e de como Jesus fez para curar, e depois ler separado a história da mulher no fluxo de sangue, para você não se perder no que é que está acontecendo ali. Mas a narrativa basicamente é isso. É um homem que chega para suplicar ajuda para sua filha que está doente. Enquanto ele vai atender este homem, uma mulher se interrompe ou o interrompe e retira de Jesus poder para ser curado. E Jesus continua o seu caminho, chega até a casa de Jairo e a menina já está morta, mas ele a ressuscita de entre os mortos. Então, o que a gente pode aprender com esses textos? E muito rapidamente aqui, eu separei várias lições. O texto é riquíssimo, riquíssimo. Apesar de ser muitos pontos, mas nós vamos fazê-los de forma corrida. Então, faça aí suas anotações para você poder rever isso, tá bom? Primeira coisa que nós conseguimos enxergar que é relevante nesse texto é a narrativa. Ela nos mostra Jesus sendo esperado pelo povo da Galileia. Texto verso 40, você está com a sua Bíblia aberta aí? Verso 40 diz assim, ó: E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. Lucas faz um contraste, queridos, aqui entre os habitantes da Galileia, que aguardavam o retorno de Jesus, e os habitantes da Decápole, lá de Gadara, na história que vem um pouco mais acima, que ao perceberem a libertação do endemoniado gadareno, e ao perceberem o poder de Jesus sobre as hostes espirituais e a sua perda de recursos por causa da libertação daqueles homens, pediu para que Jesus se afastassem dos seus termos. E aqui nós já temos uma primeira lição e uma primeira aplicação para as nossas vidas. E que lição seria essa? É que sempre, queridos, sempre, o mundo é dividido por aqueles que esperam Jesus e por aqueles que rejeitam Jesus. O mundo é marcado por aqueles que compreendem quem é Jesus e submetem-se ao seu poder senhorio, submetem-se a quem ele é, e aqueles que diante do seu poder senhorio o rejeitam. E declaradamente dizem a ele: sai da minha terra, sai da minha vida. Ou subjetivamente fazem isso, dizendo sai da minha vida, não com palavras, mas com ações. Algumas pessoas, e nós trabalhamos aqui há alguns domingos atrás, quando falamos do povo de Gadara, que existem pessoas que declaradamente dizem que não querem acordo com Jesus. Existem aquelas que não falam abertamente, mas agem da forma como se não quisessem acordo com Jesus, mesmo que teoricamente elas estejam associadas com o nome de Jesus, mas as suas ações são ações de afastar a pessoa de Jesus Cristo. E nós falamos inclusive que até mesmo entre o povo de Deus, entre os filhos de Deus, aqueles que se ajuntam em comunidades cristãs semana após semana, mas tem posturas de que rejeitam Jesus como seu Senhor, ao invés de estarem esperando e aguardando. Mas a igreja de Cristo, a igreja santa, a igreja que foi lavada, regenerada, que foi resgatada, que foi formada, criada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, fundada por Cristo através da sua morte e vida, da sua ressurreição, esta está aguardando o retorno do nosso Senhor. E aqui, queridos, vai a nossa indicação. Quem somos? Somos aquele que rejeita o Senhor abertamente? Somos aquele que rejeita o Senhor de forma subjetiva por causa de nossas ações? Somos aqueles que rejeitam a Jesus por nossa desobediência? Ou somos a igreja de Cristo que aguarda ansiosamente pelo retorno do nosso Deus? Porque Cristo foi, mas a sua promessa é que ele retornaria, e quando retornasse, nos levaria para que onde ele estivesse, nós também assim estivéssemos com ele, e lá estaríamos eternamente. Quantos de nós têm a viva esperança
está aguardando no dia de hoje o retorno do nosso Senhor, para que o fim desta era, o fim deste tempo, seja concluído. Esta é a nossa primeira lição. Pense sobre isso, pense sobre a sua vida, sobre as suas posturas, como é que você tem conduzido a sua vida, como é que nós como igreja temos caminhado sobre esse chão. Somos aqueles que aguardam o Senhor, que esperam ansiosamente o Senhor, ou somos aqueles que rejeitam o Senhor e suplicam para que Ele se afaste das nossas terras, dos nossos termos? Segunda lição: o orgulho e a soberba devem sempre ser os primeiros a abandonarmos quando o infortúnio bate à nossa porta. Quero que você observe aí os versos de número 41 e 42. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha, quase de 12 anos, que estava à morte, e indo ele, apertava a multidão. Observa, querido, que o texto aqui nos afirma que aquele homem, chamado Jairo, conhecido pelo nome Jairo, ele era um dos chefes da sinagoga. O que isso significa? O que esse texto, o que Lucas está querendo nos indicar quando diz que esse homem, esse Jairo, esse chefe da sinagoga, foi até Jesus e suplicou? Com certeza, queridos, com certeza, Jairo era um dos fariseus entre aqueles que recriminava Jesus e seus discípulos por colher espigas no dia de sábado, lá em Lucas capítulo 6, verso de número 1 a 5. Os irmãos lembram do texto? Nós trabalhamos aqui, que Jesus lá no capítulo 5, no capítulo 6, está com os seus discípulos, e é um dia de sábado, e os discípulos estão passando pela estrada, e estão colhendo espigas, e esmagando as espigas, e comendo as espigas, e os fariseus se reúnem e dizem assim: por que os teus discípulos fazem o que não é certo fazer no dia de sábado? Vocês estão profanando o sábado. Com certeza ele estava entre os fariseus na sinagoga. Ele era quem? O chefe da sinagoga. Com certeza alguém pode dizer: não, talvez Jairo não estivesse naquele evento lá quando os discípulos estavam colhendo as espigas. Talvez Jairo não estivesse ali. Ok, beleza, aceitável? Aceitável. Mas com certeza Jairo estava presente na sinagoga, no capítulo 6, no evento que segue ao evento que segue os discípulos colhendo as espigas. E que evento é esse? É o evento no capítulo 6, versos 6 ao 11, quando Jesus está na sinagoga e Jesus cura um homem num dia de sábado que tinha a sua mão direita ressequida. E naquele momento, ao terminar de falar, ao terminar de efetuar a cura sobre aquele homem, restaurar aquele homem, o texto bíblico diz, se você observar os últimos versos, verso 11, diz que os fariseus que estavam presentes ali naquela sinagoga, eles se organizaram para saber o que deveriam fazer com Jesus. Então Jairo estava ali. É muito provável que ele, Jairo, condenasse ou estivesse entre os fariseus quando eles recriminaram que Jesus estava na casa de um publicano, lá em Lucas capítulo 5, verso de número 29 e 32, quando Jesus adentra na casa de Levi. Com certeza Jairo, que era um dos chefes da sinagoga, estava ali entre aqueles fariseus que, ao observarem, recriminaram Jesus por estar adentrando na casa de um fariseu. O que eu estou querendo dizer com isso? É que até certo ponto Jairo estava associado com os sacerdotes,
com os fariseus e os religiosos que recriminavam Jesus, que tinha seu orgulho pela sua religião e apontavam a prática de Jesus como a prática de alguém que quebrava os preceitos da religião e da fé. E este indivíduo, ele era averso aos fariseus e por ele era recriminado. São vários os textos bíblicos que mostram os fariseus tentando Jesus, criando uma situação para colocar Jesus em contradição, em contraste, em perigo. Então, aqueles homens eram uma facção de pessoas unidas contra o ministério de Jesus Cristo. Entretanto, ao se ver completamente impotente perante a doença de sua filha, Jairo teve que passar por cima de seu orgulho, se distanciar dos que compartilhavam e reforçavam ideias contrárias a Jesus e se reunir. Olha só o que Jairo precisou fazer. Jairo precisou se afastar daquele grupo de pessoas que compartilhava com ele de uma ideia de oposição à vida, ao ministério e à pessoa de Jesus Cristo. Ele teve que se apartar desse povo por causa da doença da sua filha, engolir seu orgulho e se aproximar da multidão. Jesus está onde? Verso 40, aportando nas margens da Galileia. O texto 40, o verso de número 40 diz que uma multidão o está esperando. E assim que a multidão, ou assim que ele aporta, um homem chamado Jairo o interpola, o busca, o questiona, suplica. Jairo estava entre a multidão, aguardando o retorno de Jesus. Jairo havia se distanciado da facção que era oposição ao ministério de Jesus e se enfiou no meio do povo. Estava entre a multidão, com os anseios da multidão para receber Jesus, para receber de Cristo o apoio, o auxílio que lhe era necessário para o socorro de sua filha, diante da aflição, diante da angústia de perder a sua filha de 12 anos. Irmãos, e note que o texto utiliza a palavra 12 anos em dois momentos. 12 anos tinha a filha de Jairo e 12 anos a mulher com fluxo de sangue padecia. Então, ao passo que a mulher havia 12 anos sofrendo com uma doença, mas ainda não tinha morrido, uma criança de 12 anos. O texto não diz há quanto tempo ela estava doente, mas a doença progride rapidamente. De forma que naquele curto espaço onde Jairo ia buscar Jesus, onde Jesus tinha saído da Galileia e tinha ido até a cidade de Gadara e retornado, a criança faleceu. Agora pergunta que nós precisamos fazer ao olharmos o texto: aquela criança evoluiu de uma doença tão rápida assim? Será que foi uma enfermidade que a ceifou a vida em uma semana, em 15 dias? Será que é uma enfermidade tão absurda, tão mortal, que retirou a vida daquela criança de 12 anos num espaço curto de 3, 5 ou 6 meses? Essa é uma questão para pensarmos. Por quê? Por que eu estou perguntando isso? Porque Jesus estava ali naquela região, porque Jesus estava ali na Galileia, porque enquanto aquela menina estava adoecida, enquanto aquela menina estava doente, enquanto aquela menina estava padecendo, enquanto ela estava em dores ou em agonia de morte, Jairo estava associado com os fariseus para militar contra aquele que veio dar cura aos homens. Por que ele não correu para Jairo antes? Mas quando a coisa se agravou, ele teve que engolir seu orgulho, afastar-se
daqueles que se opunham ao ministério de Jesus, assim como ele, e se aproximar da multidão que clamavam pelo retorno de Jesus, a fim de que sua filha fosse curada. Precisamos urgentemente, irmãos, entender essas questões, pensar sobre como é que nós nos posicionamos diante das aflições da vida, diante das angústias da vida, diante das doenças. Como é que nós nos posicionamos? Esse texto fala de duas doenças, fala dessa menina que adoeceu e fala da mulher do fluxo de sangue. Eu vou falar um pouquinho mais aqui sobre essa questão, mas não é que nós não devemos procurar as ciências, a medicina, não estou falando sobre isso, eu vou falar um pouquinho mais aqui. Mas, irmãos, às vezes nós somos tão orgulhosos, às vezes nós somos tão, às vezes, desorientados, que o nosso primeiro passo era dobrar nossos joelhos e clamar ao Senhor para que o Senhor nos auxiliasse para sermos livres das nossas dores, angústias e enfermidades, e que usasse, se da vontade dele, os meios de graça que ele forneceu aos homens para nos auxiliar. E que meios de graça são esses? É a inteligência, a medicina, as medicações que os homens... Mas, inicialmente, não colocar a nossa esperança e a nossa fé nestas coisas, mas no Senhor. Terceira lição. Alguém que confiou até seu último recurso no poder e nas capacidades humanas para resolver seus problemas. E esse verso aqui, que é o verso de número 43, nós vamos observá-lo por dois prismas. Nós vamos vê-lo por dois ângulos. O primeiro é esse ângulo mais contrário à pessoa da mulher do fluxo de sangue. E o segundo ângulo é uma observação mais voltada para os seus impedimentos para fazer o que ela deveria ter feito. Então, primeiramente, nós vamos olhar alguém que confiou até o último ponto, até o último recurso da sua vida, no seu poder, no seu braço, nas ciências, nas capacidades humanas, ao invés de ter corrido para Cristo, ao invés de ter corrido para o Salvador. Observe o verso de número 43, diz assim: e uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos gastado com os médicos todos os seus bens, e por nenhum pudera ser curado. Irmãos, observe que o texto nos faz a afirmação sobre a doença que aquela mulher tinha, já durava 12 anos. Era uma mulher que arrastava uma enfermidade, uma hemorragia, há 12 anos. Jesus passou, e eu quero que você entenda isso, Jesus passou a maior parte do seu ministério na Galileia. Pode-se dizer que mais da metade do ministério de Jesus foi desenvolvido na região da Galileia. Jesus passou cerca de 3 anos palmilhando sobre esse chão, desenvolvendo o seu ministério. Mais da metade desses 3 anos foi na Galileia. Foi nas cidades de Cafarnaum, de Tiberíades, de Naim, de Betsaida. Foi passeando por ali, curando, salvando, visitando sinagogas, nos montes pregando. Aquela mulher, há 12 anos, estava enferma. O texto diz que só após todos os seus recursos estivessem já findados, sem que ela tivesse conseguido alcançar algum benefício. É só depois, quando não tem mais recursos, quando não tem mais para onde ir, quando não dá mais para confiar, quando a esperança no poder e na capacidade dos homens se vai, é que o texto nos afirma que ela resolve buscar a Cristo.
Esse tipo de postura nos faz lembrar como somos semelhantes a essa mulher. Diante das adversidades, diante dos problemas e até mesmo diante das enfermidades, nós somos mais rápidos, nós somos mais ávidos para buscar os meios naturais do que o auxílio do nosso Deus. Isso demonstra, queridos, o quanto a nossa fé, ela é apenas uma fé de canções, como diz o compositor Leonardo Gonçalves, que nossa fé não seja apenas canções, não sejam apenas músicas cantadas. Mas textos como esse da mulher do fluxo de sangue mostra, quando nós os espelhamos na dinâmica da nossa fé, na prática religiosa que nós praticamos, que nós somos semelhantes, que custa-nos muito dar-nos tempo para orar e insistir na oração a fim que Deus nos socorra, mas somos ávidos em marcar com muita rapidez as nossas consultas nos médicos para tentar resolver os nossos problemas. Nós somos rápidos e ávidos com o número do telefone da farmácia e automedicar-nos, coisa que nós nem poderíamos fazer, que é nos automedicar, mas nós assim fazemos. Todo médico diz isso, não se automedique. Mas nós somos tão confiantes no poder da medicina, somos tão confiantes no poder farmacológico, somos tão confiantes na sabedoria humana, somos tão confiantes nos nossos recursos, porque nós temos condição de pagar aquilo que pode conquistar ou conseguir de volta a nossa saúde, que nós nem nos lembramos de orar. Nem passa pela nossa cabeça orar para que Deus cure uma gripe. Não é? Uma crisezinha de garganta, ninguém nem ora. Toma ali um antibiótico, toma ali uma coisa. 3 dias de antibiótico já resolve, estou bom, estou bem, acabou-se. Mas isso demonstra a nossa completa e total afastamento daquilo que deveria ser a posição natural de quem reconhece Deus como seu Senhor e Salvador. Voltando a dizer, eu não estou aqui me opondo à medicina, não estou aqui me opondo ao tratamento medicamentoso, mas o que eu estou aqui colocando é a nossa posição de termos completa e total confiança nessas coisas, sem nem nos lembrarmos do nosso Senhor. Não estou aqui fazendo uma defesa contra a ciência, como eu disse, ou a medicina, ou as capacidades humanas. Capacidades essas que foram dadas por Deus para que o homem descobrisse e auxiliasse o homem na sua dinâmica de vida. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu me refiro à indicação que Lucas faz, tanto no tempo da doença, como a demora, até o gesto dela, em ter já gasto todos os seus recursos até chegar em Jesus. É disso que eu estou falando, é dessa compreensão de confiança nisso e não no Senhor. Entretanto, essa história, ela existe ou ela pode ser vista por um outro ângulo. Nesse primeiro ângulo, nós estamos olhando a ideia de uma pessoa que confiou nos seus recursos, ao invés de ter confiado no seu Senhor. Confiou no seu braço, ao invés de ter confiado no Senhor. Confiou nos médicos, ao invés de ter confiado em Deus primeiro. Ela só foi buscar a Deus quando não tinha mais recurso. Mas vamos olhar por um outro prisma essa história. De acordo com a lei cerimonial da impureza e da pureza, que está lá descrito no capítulo 15 de Levíticos, depois eu peço que você dê uma lida no capítulo 15 de Levíticos. A lei da impureza e da impureza no que diz respeito ao derramamento de sangue.
Geralmente, quando a gente fala sobre isso, a gente foca única e exclusivamente na mulher. Porque o texto que nós lemos fala da mulher, que tinha um fluxo de sangue, né? E quando a gente vai lá para Levítico para olhar a questão da impureza, a gente só observa o texto que mostra a mulher no seu período de ciclo mensal, quando ela passa por aquele processo de derramar sangue, né? Por causa do seu período fértil e tal. Ok. Só que o texto de Levítico não trata só da mulher. O texto também fala do homem que tem hemorragias. E tanto mulher como homem que tem hemorragia estão impuros diante do Senhor. O texto trata disso lá. Então depois eu quero que você dê uma olhada para você ter uma compreensão maior. E aí, essa é uma questão importante de falar, porque algum tempo atrás, acho que foi o André que fez um questionamento. Alguém lá no trabalho dele tinha questionado por que a mulher, quando está no período do seu ciclo menstrual, ela é considerada impura. E aí, na percepção dessa pessoa que questionou o André, era porque Deus, de certa forma, era sectário, machista, alguma coisa assim do tipo, porque a compreensão judaica era assim e dizia que a mulher estava impura. Mas não, o texto, quando você lê o capítulo 15, é tanto a mulher como o homem. A questão ali era você ter uma hemorragia. E a medicina daquele período não era uma medicina evoluída como a nossa, né? Então, só para dar essa explicação. Então, naquele período, ou naquele período não, na lei, quem tinha um fluxo de sangue estava afastado da comunidade. Quem tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia, estava contaminado. Eu queria que você retirasse aí a palavra impureza, porque impureza, ela é uma palavra que tem um sentido mais cerimonial, não é isso? Mas a palavra contaminação, ela tem um sentido mais amplo, né? Então, assim, quem estava com uma hemorragia poderia contaminar o ambiente. Por isso que o Senhor fez o quê? Pediu para que essas pessoas que estavam com uma hemorragia, que poderia estar com uma doença, que poderia estar com uma bactéria, que poderia estar com um vírus, que poderia estar com alguma coisa, algum problema no seu corpo, que ainda não era sabido do que era, se afastasse um período, até que aquela hemorragia cessasse, e até que ela se tomasse um banho, se limpasse, fizesse a asepsia do seu corpo, para poder, enfim, voltar à comunidade, para não contaminar todo o povo. Então essa é a ideia de preservação, de conter possíveis doenças. Essa é a ideia lá no texto, ok, gente? Então não entendam mal essa ideia da purificação descrita lá em Levítico. Por que Deus manda separar? Então, essa pessoa estava com uma enfermidade contínua há 12 anos. Aquela mulher poderia ter tido o desejo de buscar auxílio no ministério de Jesus. Lá quando Jesus apareceu, a primeira vez que Jesus aportou na cidade de Cafarnaum, aquela mulher talvez tivesse tido o desejo de ir lá e buscar Jesus. Entretanto, por 12 anos, olha só, irmãos, por 12 anos, aquela mulher era oprimida, tanto na sociedade, como ela era isolada do convívio com os seus familiares, coberta de temor, por contaminar alguém por causa da sua hemorragia. Então era uma pessoa profundamente, a palavra que eu estou procurando, oprimida pela sua sociedade, oprimida pela sua doença. Então era uma pessoa que, mesmo que ela quisesse buscar ajuda em Jesus Cristo, ela estava impedida psicologicamente por causa da sua enfermidade e por causa da pressão da sociedade sobre ela. Então é possível que ela não tenha ido buscar ajuda por causa dessas questões. Quantas pessoas, e aqui vai a nossa aplicação, quantas pessoas, irmãos, no mundo estão envolvidas em vários pecados, afundadas na corrupção, contaminadas pela impureza deste mundo, e acham que não devem, acham que devem primeiro se purificar, que acham que devem primeiro se consertar para só então virem à igreja,
Só então buscar a Cristo. Quem foi aqui que nunca conversou com uma pessoa e disse assim, vamos para a igreja, vamos lá ouvir a palavra, e a pessoa disse assim, não, eu estou muito assim, eu faço isso, eu estou muito envolvido nisso, quando eu parar, ou quando eu consertar minha vida, quando eu ajeitar minha vida, quando eu estiver melhor, aí eu vou para a igreja. Porque já pensou, eu vou lá para a igreja e eu todo errado como eu sou, sabe, todo mundo me conhece, sabe que eu sou um bêbado, sabe, todo mundo sabe que eu sou um viciado, todo mundo sabe que eu sou um desonesto, todo mundo sabe. Aí eu vou estar lá na igreja junto com vocês lá, o que o pessoal vai dizer da igreja de vocês, com a minha presença lá? Pessoas que pensam que precisam se ajeitar para poder vir. Por quê? Porque a sociedade evangélica, a compreensão religiosa do nosso meio, impôs sobre as pessoas esse tipo de mentalidade. Eu me lembro que quando, há um tempo desse, a gente evangelizava mais jovem ali na praça, e a gente falava sobre isso, e pessoas faziam esse tipo de comentário, eu usava uma ilustração. Eu disse assim, me diz uma coisa, você dirige? Aí a pessoa, dirige. Se você bater o carro e o carro amassar todinho, diz assim, sim, pronto, o que você vai fazer? Vou botar ele na oficina. Aí você vai botar ele na oficina para quê? Para consertar, para desamassar, pintar e deixar ele fazer a funilaria dele, ficar tudo direitinho. Para que você possa voltar a dirigir, ele disse, pois é, a igreja é assim. A igreja vai pegar você todo quebrado, todo amassado, todo destruído, e vai utilizar a funilaria ou a carpintaria de Jesus e vai lhe consertar. Um carro por si só não se conserta. Mas a mentalidade é essa das pessoas. Por quê? Porque elas foram oprimidas. Você já ouviu a desculpa de pessoas sinceras que desejam vir à igreja, que desejam vir a Cristo, mas se acham incapazes de estarem em um culto público por causa de seus pecados? Você conhece pessoas assim? Eu conheço pessoas assim, e eu conheço líderes religiosos que pensam como os pecadores pensam. Porque como é que o pecador pensa? O pecador pensa assim, não, eu não vou para lá porque eu sou muito pecador, e se eu estiver lá na igreja, o que vão dizer da igreja de vocês? Porque vocês estão acolhendo um pecador. Uma vez eu estava com um rapaz rodando aqui no José Walter, e essa pessoa era conhecido no José Walter como um dos piores traficantes do José Walter nessa época. E aí a irmã pegou e ligou para a Nilda. Nilda, o Weber está andando com o fulano de tal. Esse cara, ele é um traficante, não sei o quê. Aí a Nilda disse assim, irmã, olha, eu sei, mas se é ele que está andando com esse rapaz, com certeza é porque ele está querendo ajudar esse rapaz. Foi mais ou menos essa a fala da Nilda. Tenha certeza absoluta, se ele está andando com essa pessoa, é porque ele deve estar conversando, evangelizando, tentando ajudar essa pessoa. Fique tranquila, viu? Vai dar tudo certo. Mas essa é a mentalidade. Uma certa oportunidade, eu não estava nessa congregação ainda. Isso já faz mais de 14 anos, que é o período que o Calel tem de vida. É o tempo que eu tenho aqui de congregação. Mas eu estava numa outra igreja e nós estávamos fazendo um culto na casa de uma pessoa. E nós tínhamos conversado com o pessoal do louvor para ir até lá, para poder tocar. E eu ia pregar nesse dia, porque a gente já tinha conversado e estava cheio de gente na rua para ouvir o evangelho. E nada dos tocadores chegar. Detalhe, a casa da pessoa que nós íamos tocar, o cara, ele era dono de uma banda de pagode. Então ele tinha muitos instrumentos na casa dele, e ele tocava pagode. Tá dando para entender? E nada do pessoal chegar para cantar. Eu olhei, já 7 e tanto, eu chamei fulaninho, vem cá. Aí ele, eu disse assim, dá para tu tocar? Aí ele, o dono da casa, pecador, dono da banda de pagode. Hã? Você vai tocar. Você sabe cantar 3 musicazinhas da harpa aí, dá para rolar? Ele disse, dá bem facinho aqui e tal. Pois vai lá, você vai e... Não sei se era a Salete que ia cantar, e a Salete vai cantar, e mais outra pessoa vai cantar aqui e tal. E depois que vocês cantarem, eu vou pregar. O cara tocou. As meninas cantaram, eu preguei. Uma pessoa aceitou a Cristo naquela noite. Nós fizemos um discipulado com ela e tal.
Mas qual é o ponto aqui? O ponto é que quando eu retornei para a igreja, aonde eu congregava, e o pastor me questionou, como foi lá? Eu fiquei sabendo que ninguém apareceu para tocar. Eu disse, é verdade, mas deu certo. E como foi que vocês fizeram? Não, eu botei o rapaz para tocar. A esposa do pastor disse, como? Eu disse, não, ele tocou o fulano. Ele tocou o fulano? Eu disse, Como assim, Weber? Aí o pastor, como assim, Weber? Ele tocou, não tinha ninguém para tocar, o rapaz tocou e a gente fez o culto. E uma pessoa aceitou Jesus. Presta atenção, e uma pessoa aceitou Jesus. Eles não quiseram saber da pessoa que aceitou Jesus. Sabe o que foi que eles questionaram? Rapaz, onde é que tu estava com a cabeça? O que é que as pessoas daquela rua, que conhecem aquele homem que é pecador, que é dono de uma banda de pagode, estava tocando num culto da igreja, o que é que eles vão dizer da nossa igreja? Eu disse que a nossa igreja é uma igreja que acolhe pessoas pecadoras. Eu acho que é isso que a igreja vai pensar. Ou eu acho que é isso que o mundo vai pensar. Nós somos uma igreja que acolhe pecadores. Essa é a função da igreja, é a função que Cristo fez. Mas a mentalidade de muitos religiosos, a mentalidade de muitos crentes e a mentalidade de muitos incrédulos é que nós precisamos nos consertar para vir à casa do Senhor. Jesus diz, vem quando estás. Pode vir. É do jeito que você estiver. Chegar aqui, o Senhor resolve. Tem aquele ditadozinho, né? Pau que nasce torto, morre torto. Se passar pela carpintaria de Jesus, fica direito. Quinta lição. Uma pessoa que está há muitos anos sem contatos com a palavra de Deus, tem ideias supersticiosas sobre Deus, sobre o seu Santo Filho e sobre o poder do seu Santo Espírito. Preste atenção, uma mulher ou uma pessoa que está afastada da exposição, do estudo, da leitura das Escrituras, que não conhecem as Escrituras, ela começa a ter ideias distorcidas, equivocadas sobre quem é Deus, sobre quem é o Espírito e sobre a ação, e sobre o Espírito e sobre seu Filho. Observe aí Lucas, verso de número 44. Eu quero que você também abra aí Mateus 9. Marca aí o verso 44 e vai lá para Mateus 9 e marca lá Mateus 9. Nós vamos ler primeiro Lucas, depois nós vamos ler Mateus. Mas já acha aí na sua Bíblia. Amém? Acharam? Lucas 8:44 diz assim, chegando por trás dele, tocou na orla de seus vestidos e logo estancou o fluxo do seu sangue. Presta atenção, visualiza a imagem. Ela está vendo a multidão, Jesus ali. Aí ela corre, vai até Jesus, mas ela não toca em Jesus. Ela toca na orla do manto de Jesus que está esvoaçando. Ela toca e é curada. Mas aí por que ela toca na orla? Por que ela não toca em Jesus? Vai lá para Mateus 9:21. Porque dizia consigo. E eu quero que você preste atenção nessa primeira frase. Porque dizia consigo. Com quem ela dizia? Consigo. Presta atenção, ela falava com ela. Se eu tão somente tocar na sua roupa, ficarei sã. De onde foi que ela tirou essa ideia? De onde foi que ela tirou essa ideia? De onde foi que ela imaginou que se ela só tocasse na orla da mão, ela ficaria curada? Porque ela não conhecia as Escrituras, ela não conhecia Deus, porque há 12 anos ela não podia se assentar para ser instruída na sinagoga. Há 12 anos ela não podia estar com pessoas para ser instruída nas Escrituras. No antigo Israel, as pessoas não tinham livros das Escrituras na sua casa para ler, para estudar. Para elas serem orientadas, elas tinham que ir à sinagoga no sábado, serem orientadas pelas Escrituras. Então, uma pessoa que estava longe da Escritura, ela começa a identificar e a criar imagens de adoração e de como servir a Deus pela sua imaginação.
porque todo ser humano é adorador por excelência, ou por essência, perdão. Deus estabeleceu dentro de nós um princípio de adoração, todo ser humano adora. Entretanto, nós precisamos ser orientados na nossa adoração pelas Escrituras, porque Deus nos dá padrões corretos, direções certas para adorá-lo. Me permita lembrar aos irmãos de duas figuras no Antigo Testamento que estavam participando de um culto e Deus os matou. Os irmãos lembram? São dois filhos de sacerdotes. Os dois filhos do sacerdote apresentaram um fogo, e o texto bíblico diz que esse fogo era um fogo estranho. E quando eles apresentaram o fogo estranho no altar, eles foram fulminados. Um outro indivíduo que tentou segurar a arca da aliança quando ela parecia pender e cair, ao tocar na arca foi fulminado. O que eu estou querendo dizer com isso? Essas pessoas morreram não por estarem fora do ambiente de culto. Essas pessoas morreram porque estavam cultuando a Deus de forma equivocada, errada, sem os padrões daquilo que Deus estabeleceu para a sua adoração. Deus é um Deus santo, e dentro da sua santidade Ele estabelece padrões para que o seu povo o adore. Essa mulher, na sua ignorância, na falta de conhecimento, idealizou, porque era comum dentro da cultura daquele tempo, que não é muito diferente da nossa cultura, que objetos, coisas, possuem alguma substância de absorção de poder, concentração de poder e de virtude, e pode ser liberado para quem toque nele. São os amuletos aí existentes. Quantos vocês não conhecem que tem aí nas suas casas, ou andam com seus no pescoço, ou pulseiro, ou alguma coisa assim? São objetos que, na compreensão deles, estes objetos carregam alguma espécie de emanação de poder, porque alguém lhes imprimiu poder e autoridade sobre essas coisas, para que estas coisas carregassem poder. Essa era uma compreensão errada, equivocada de quem não está exposta às Escrituras. Mas ela, como eu disse, era impedida pela religião e pela sociedade de conhecer. E por causa deste impedimento, ela criou ideias de como deveria adorar a Deus. Nós precisamos, irmãos, urgentemente nos voltar às Escrituras e ao ensino das Escrituras e à compreensão, para que possamos adorar a Deus de forma correta como Ele estabeleceu. A sexta lição que nós encontramos é os versos 43 aos versos 44, que é um ato de fé emerge quando a nossa esperança e os nossos recursos se esgotam. Veja aí, 43 e 44. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos gastara com os médicos todos os seus bens, e por nenhum pudera ser curado, chegando por trás dele, tocou na orla de seus vestidos, e logo estancou o fluxo do seu sangue. Assim como Jairo, a mulher com o fluxo de sangue, ela toma uma atitude de fé. Enquanto diante da incapacidade, quando ela se vê, quando ela observa, quando ela compreende que nenhuma das instâncias de poder e de conhecimento humano
lhe traria resolução para os seus problemas, ela resolve tomar uma atitude extrema. Ela vai até Jesus. Assim como Jairo, que quando percebe que a doença da sua filha está evoluindo para a morte, ele decide aplacar o seu orgulho e a sua associação de embate contra Jesus e se reúne com a multidão para esperar Jesus, a fim de que Jesus possa socorrê-lo. Essa mulher faz isso. Agora, sabe o que é mais extraordinário nessa mulher? Primeiro, ela não tinha sido orientada pelas Escrituras acerca de quem Jesus era. Há 12 anos essa mulher estava na completa ignorância sobre quem Jesus era. As informações que ela possuía eram informações que poderiam contaminar o povo, e se ela o fizesse de forma proposital, ela podia ser extirpada da sociedade. Então era uma mulher que estava isolada, oprimida. Uma mulher que estava desesperada, sem mais recursos, sofrendo, angustiada, frágil, psicologicamente, socialmente, mas também fisicamente. Uma pessoa que há 12 anos luta contra uma doença. Uma pessoa que há 12 anos vê seu corpo ser retirado ou esvaziar-se de seu corpo, a vida, a força, o vigor, o sangue. Era uma mulher frágil. Mas ela decide, foca, olha para Jesus e diz: se eu conseguir chegar pelo menos a tocar na sua roupa, eu não preciso nem tocá-lo, eu não preciso nem chegar a tocá-lo, mas se eu pelo menos tocar na sua roupa, eu vou ser curado. Agora imagine a cena de uma multidão na praça. O texto bíblico diz que todos apertavam Jesus. Era como Jesus caminhasse e as multidões quisessem aglomeradas sobre ele o apertando. E ela consegue chegar até Cristo e tocá-lo. Esse ato de fé trouxe para ela não só a recompensa da cura, mas inclusive a sua salvação. Porque Jesus diz isso no verso 48, a tua fé te salvou. Irmãos, o que nós precisamos é, diante da fragilidade em que nós nos encontramos, diante do escoamento da vida espiritual que muitos nesta comunidade se deparam, se veem, diante da doença espiritual, do pecado, da natureza humana que nos agride, que nos inclina para o mal, que nos inclina para uma desassociação daquilo que é culto, daquilo que é fé, daquilo que é serviço, daquilo que é vida cristã. Precisamos, irmãos, urgentemente, tomar um posicionamento de fé. Posicionamento de fé que nos retire dessa condição tão deprimente em que nós nos encontramos. Se você, irmãos, sinceramente, se você, como crente, como cristão, não entender que você precisa urgentemente mudar a sua posição, mudar seu caminho, que você precisa urgentemente tomar uma força, retirar das entranhas o último suspiro de força para correr aos pés de Cristo, é provável que você não dure mais um ano na fé. É provável
que você pode até permanecer na comunidade, na igreja, nos cultos, mas completamente afastado da vida em comunhão com o nosso Deus. Porque pode acontecer. Pessoas que estão perdidas dentro de casa. A parábola das dracmas nos mostra isso. A mulher tinha perdido as moedas dentro de casa. A moeda estava dentro de casa perdida. Quantos, irmãos? Quantos de nossa comunidade estão dentro de casa, desorientados, perdidos, alheios, desassociados da vida de comunhão, da vida de serviço, vivendo suas vidas isoladas da comunidade de fé, sendo participantes apenas de cultos esporádicos, uma vez por semana. E mesmo na participação dos cultos esporádicos por semana, ainda é profundamente alienado da verdade que aqui se expressa. É preciso, irmão, que você acorde. É preciso que você, se você realmente tem vontade, tem desejo de continuar a sua caminhada ou de chegar no último dia e ser abraçado por Deus como aquele que caminhou com fidelidade sobre a terra, você precisa tomar uma posição distinta dessa que você tem vivido até aqui. Espere em Cristo Jesus que o Senhor possa ressoar essas palavras no seu coração. Pai, nós te agradecemos por tua bondade e pela oportunidade que nos deste de falar até esse momento, Senhor, sem que houvesse impedição por causa da minha voz. Em Cristo Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor nos permitiu até esse momento. Confio no Senhor, Deus, para que faças, ó Pai, de acordo com tua vontade, aquilo que te apraz. E a nós, ó Pai, cabe-nos apenas a esperança de que tua vontade e as coisas que te aprazem, Senhor, também alegrem nosso coração. Em Cristo Jesus. Amém. Que a graça de Deus, o nosso Pai, que o amor bendito de Cristo e a consolação do Espírito acompanhem esta igreja hoje e sempre, e os que creem dizem amém.